Agora tá valendo. Manda bala, meu amigo. Futuros merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Hoje, vocês estão com a oportunidade de escrever uma nova história de investimento na vida de vocês. Assim como o Merenda escreveu na dele e como o meu irmão Merenda, que está aí com vocês, escreveu na dele. Pessoal, a gente gosta de vender verdade. A nossa própria história contada dentro de uma mentoria e fora dela. Quem acompanha o canal dos Irmãos Merenda sabe que o nosso trabalho pode ser divertido, pode ser de brincadeira, mas a gente leva muito a sério o que a gente faz com a nossa grana. Afinal, a gente tem que pensar no futuro. E o nosso futuro começa hoje. O presente é que vai dizer aonde tu vai chegar. Na tua decisão, na tua tomada de decisão. O que você quer para você para daqui a 10, 15, 20, 30 anos? Eu não sei. Eu só sei que o que eu quero é ter uma vida confortável quando eu tiver meus 60, 70, 80 anos, sem me preocupar com dinheiro, tá? Então, eu e meu irmão Merenda, desenvolvemos uma estratégia chamada Estratégia dos Irmãos Merenda. É um conjunto operacional simplificado com opções, onde qualquer pessoa, independente do nível de escolaridade, que saiba ler e escrever apenas, e saiba fazer conta de somar, subtrair, dividir, multiplicar, apenas isso, ela tem condições de aprender a estratégia dos Irmãos Merenda. Tá bom, pessoal? Então, a gente quer apresentar para vocês, quem vai apresentar é o meu irmão Merenda, o Marcelo Fanta, que o Papai do Céu colocou no caminho do Merenda. E agora, em vez da gente ganhar uma merendinha, a gente ganha uma merendona, porque só uma merendinha do irmão Merenda, só uma merendinha do Merenda, aí dá um merendão. Então, por isso que de segunda a sexta, os irmãos Merenda estão focados em aperfeiçoar cada vez mais o que a gente faz para entregar coisa boa para você, testada e aprovada pelos irmãos Merenda. Meu irmão Merenda, como você está? Como é que está seu dia? Maravilhoso? Então, muito boa noite. Como diz você, meu amigo, tudo uma delícia. Tudo tranquilo, graças a Deus. E, assim como o Merenda disse, a gente está aqui por um propósito, muito além do marketing. E antes de começar, pessoal, eu queria dizer o seguinte. O intuito do vídeo de hoje é apresentar a proposta da nossa mentoria. E eu sei que tem muitos produtos semelhantes aí nesse mercado de opções, tá? Vocês vão encontrar muito curso gravado, muita mentoria de altos valores. E o que eu queria dizer é o seguinte, pessoal. Aqui, a gente não tem uma grande equipe de marketing, não tem um floreio com musiquinha de fundo, edição, aquela coisa que fica tudo colorido, etc. O intuito aqui, pessoal, é apresentar um operacional de opções, de operador de opção para operador de opção, tá? Tanto eu quanto o irmão Merenda, a gente não é youtuber que começou a operar opção. A gente é operador de opção que começou um canal no YouTube. E por isso, eu peço até, como é que eu vou dizer? Por não estar dentro dos padrões aí da indústria de vendas do YouTube, esse vídeo foi feito para que quem tem interesse na nossa mentoria saiba de fato o que vai estar levando para casa quando começar o nosso produto. Beleza? E hoje eu queria falar sobre a mentoria dos irmãos Merenda. Qual que é a ideia? Ela tem uma duração de 2 meses. Esses 2 meses são divididos em 3 módulos, onde a gente tem 2 módulos teóricos, para você dominar a técnica e a teoria,
E a gente tem um módulo prático, que no final da mentoria, a gente opera segundo o aprendizado que a gente passou no mercado aberto em conta real. Esse é o nosso diferencial. Nada disso caracteriza indicação de operação, tá? A ideia é a gente passar exatamente o que a gente ensina na prática, porque aquilo que a gente ensina é o que a gente faz nas nossas próprias contas. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, a mentoria dos irmãos Merenda. Minha tela está compartilhada aqui. Só um minuto, coisas do ao vivo. Bom, no módulo 1, a gente tem a aula inicial, que é a base da metodologia da merenda. É como a gente olha o mercado de opções, tá? O mercado de opções, pessoal, não é um tipo de operação. O mercado de opções, ele é um mercado à parte da Bolsa de Valores. E tem diversas formas lucrativas de você operar esse mercado. Pode ser comprado, pode ser vendido. A base da nossa metodologia é a venda de opções por uma questão estatística. A gente ganha a maioria das vezes e gera uma renda mensal ativa, tá? Diferente do que o pessoal vende por aí, a nossa metodologia é um trabalho ativo. Fanta, isso significa que eu preciso ficar... Perdão. Fanta, isso significa que eu preciso ficar o tempo todo na frente da tela? Não. O operacional é bem tranquilo e qualquer pessoa é capaz de executar. Basta que ela siga os padrões. Então, na aula 1, a gente vai apresentar a base dessa metodologia, que é o nosso olhar sobre o mercado de opções. Na aula 2, a gente pensou no seguinte: nós vamos fazer uma aula de nivelamento. Se você não sabe nada de opções, nada de mercado financeiro, você está começando agora, essa mentoria é para você também, porque a gente vai fazer o nivelamento de todo mundo. Então, na primeira aula, depois da apresentação da base, nós vamos mostrar do zero o que é e para que servem as opções, para que você, que não sabe absolutamente nada de derivativos, consiga ficar na mesma página que todo mundo da mentoria. Na aula 2, a gente vai começar pela dinâmica das calls. Como a taxa de juros e os fatores de mercado alteram para que você utilize isso operacionalmente no mercado prático. E quando a gente fala de opção, a gente tem que falar de call e, naturalmente, falar de put. Na aula 3, a gente fala da dinâmica das puts, que é como a taxa de juros e outros fatores de mercado podem afetá-las, né? Para você saber quando e como operar cada tipo de opção. Na aula 4, é algo que parece simples, é ali escrito, parece simples na teoria, mas é bastante diferente na prática. É o jeito merenda da venda coberta. Poxa, Fanta, isso é um curso de venda coberta? Venda coberta é uma operação simples. Dá para aprender isso somente assistindo vídeo, lendo livros e etc. A questão é a seguinte, pessoal. A forma que a gente vê a venda coberta tem parâmetros específicos, momentos específicos e um operacional completamente voltado para isso. Esse é o jeito merenda da venda coberta. É a forma que a gente executa. É a forma que o meu querido amigo fez aí o 71-0 postado no YouTube. Então, esse é o jeito merenda da venda coberta. E quando a gente fala de opções, tudo tem que ser dual, que funciona para um lado, funciona para o outro. Na aula 5, nós vamos ter o jeito merenda da venda de put. Como a gente enxerga a venda de put, quais são os parâmetros que a gente usa e como a gente executa isso na prática. Né? Nossas formas de aplicar
a venda de put, porque a operação por si só, ela é simples. Porém, quando e como aplicá-las é o que você vai aprender na nossa mentoria. Na aula 6, a gente tem o que eu julgo, o irmão Merenda também, a aula mais importante da mentoria, que é o preparo emocional e operacional do vendedor de opções. Nessa aula, a gente vai falar sobre psicologia de mercado, quando operar, como usar o medo ao seu favor e não contra você. E muita gente fala para você driblar o seu medo, né? Você automatizar. A gente pensa diferente, porque o tanto medo quanto o ego, que é o que dá o dedo gordo, né? O ego faz a gente operar grande às vezes, além do que a gente deveria. Tanto medo quanto o ego podem atrapalhar. Então, muitas pessoas dizem para você evitá-los. Nessa aula, a gente vai falar justamente ao contrário. Como conviver com essas questões e utilizar elas ao seu favor, e não contra você. Essa aula foi chamada na primeira mentoria da curva das emoções. O pessoal que fez aí na mentoria 1.0 deu um feedback bastante legal para a gente. Então, a gente reformulou, adicionou algumas coisas, e essa é a aula 6. Na aula 7, você vai aprender o conceito de rolagem. Até agora, você aprendeu o que são as opções, para que elas servem, como os fatores de mercado afetam cada uma delas, venda coberta de call e venda coberta de put. Aqui, você vai aprender o conceito de rolagem. Muito mais do que encerrar uma operação e começar outra, você vai aprender a rolagem do básico ao book vazio. Meu querido irmão Merenda e eu operamos ações com opções que o pessoal nem sabe que existe. É possível? Sim. É nessa mentoria que você vai aprender, e não só como operar. Quando a gente coloca o racional de entrada de uma operação, a gente tem que saber sair. E a saída vem pela rolagem. É desse tema que a gente vai tratar nessa aula. Na próxima aula, infelizmente, uma coisa que todo mundo que opera de forma bem sucedida na bolsa tem que lidar é o imposto de renda. Nessa aula, a gente vai ensinar como funciona o imposto de renda em opções, como fazer a apuração das suas operações e a cereja do bolo, manobras legais dentro da Bolsa de Valores para a redução do seu imposto de renda a pagar. A gente tem um conceito que é um pouco diferente do mercado. Muita gente fica feliz em fazer o pagamento de DARF. E, inevitavelmente, se você foi muito bem sucedido, o DARF é inevitável. Porém, existem manobras que você pode fazer para reduzir o valor desse pagamento. Porque toda vez que você paga um imposto, quando você tem alguma perda relevante, para você voltar no 0 a 0, você tem que recuperar o dinheiro da operação, mais tudo que você já pagou de imposto. Porque o valor pago de imposto é um valor que não volta para você em hipótese nenhuma. Então, se tem ferramentas no mercado de bolsa para reduzir esse imposto, a gente deve e vai ensinar a utilizar da forma que a gente utiliza. É isso que a gente vai aprender nessa aula. Bom, nossa mentoria ela é dividida em 3 módulos. E todo módulo, no final dele, a gente vai ter uma live específica para tirar dúvidas e fazer o fechamento do módulo, tá? Nesse ponto, queria falar algo importante. Qual é a diferença de uma mentoria e um curso de opções? Quando você compra um curso de opções, você pega um material gravado de algo que já deu certo, e isso que deu certo é usado como exemplo para te ensinar um conceito. Quando você compra uma mentoria, isso é um organismo vivo.
você vai estar operando na prática com acesso direto aos mentores. A gente vai estar ali no dia a dia. Quem assinar essa mentoria não vai falar com a gente por e-mail, vai falar com a gente em tempo real. Interação ali no grupo, interação nas lives e todo o fechamento de módulo. A gente vai fazer essas lives para tirar dúvidas, para que ninguém fique para trás na mentoria. Não importa o teu conhecimento sobre opções. Você vai começar do zero e vai chegar no final da mentoria com plena condição de operar opções. No módulo 2, a gente começa a parte técnica. O módulo 1 foi a parte conceitual. O módulo 2 vai ser a parte técnica, onde a gente vai começar pela aula 9, fluxo e o jeito merenda de ler o mercado. Quais são as ferramentas que a gente usa para ler o mercado e os movimentos e como a gente faz essa leitura. Isso é o que vocês vão aprender na aula 9. Na aula 10, vocês vão aprender a forma que os irmãos Merenda utilizam os gráficos. Como o meu querido irmão batizou, a região de merenda. Como a gente vai usar a leitura gráfica para extrair prêmio das opções no dia a dia. Porque o nosso intuito é fazer com que a mentoria, ao final, vocês tenham plenas condições de vocês identificar movimentos e vocês fazerem operações lucrativas. Para isso, uma das ferramentas que a gente usa é o gráfico, e aqui vai ser a forma dos irmãos Merenda de leitura gráfica. Unido a isso, algo bastante importante, nós vamos falar também sobre a leitura de mapa das opções. O mapa de opção é algo que a B3 disponibiliza gratuitamente, e nessa aula a gente vai ensinar vocês aquilo que a gente faz de usar o mapa para identificar para onde está indo o dinheiro e operar a favor do movimento, não contra ele. Essa é a live de leitura de mapa que a gente vai dar na mentoria. Depois disso, a gente tem a nossa tradicional live de fechamento do módulo 2, onde a gente vai tirar dúvidas referente ao conteúdo do módulo 2, como eu falei anteriormente. E até agora, você aprendeu os conceitos no módulo 1, você aprendeu a parte técnica, que é leitura e visão de mercado no módulo 2. Aqui que a coisa começa a ficar legal. E aqui que é a cereja do bolo dos irmãos Merenda, que é o módulo 3. Ele é 100% prático. Durante a mentoria, nós vamos ensinar a metodologia e ao final dela, na reta final, que é no módulo 3, a gente vai fazer a aplicação prática de tudo aquilo que a gente ensinou durante o módulo 1 e 2, para que vocês vejam que isso que a gente ensina é exatamente o que a gente faz, e principalmente como funciona isso na prática. Porque eu, nos meus 6 anos de bolsa, já fiz muito curso de análise fundamentalista e opções. E o que eu mais sentia falta em tudo isso era que quando a pessoa vai passar o conceito, o strike está sempre certinho, o prêmio está sempre certinho, a ponta sempre fecha, nunca falta um centavo, porque é algo teórico. A gente quer passar aqui a prática do mercado. Será que o que está no módulo 1 e 2 funciona na prática? É o que o mentorado vai ver no módulo 3. A gente vai aplicar exatamente aquilo que a gente ensina. E como a gente vai fazer essa aplicação? Nós vamos começar pela famosa operação do chinês, carinhosamente batizada pela turma 1 como operação do chinês, porque, pelo seguinte, saiu uma frase no primeiro grupo, que foi a seguinte: quem tem olho grande não entra na China. Essa frase parece uma brincadeira, mas tem uma profundidade
muito grande. As pessoas no mercado de derivativos muitas vezes perdem dinheiro esperando o alto lucro. Por quantas vezes você não fez uma venda coberta que estava ali com 60%, 70% de lucro e na reta final, porque você ia deixar virar pó, aconteceu algo com a empresa, o preço mudou e uma operação que era lucrativa passou a ser danosa, passou a gerar prejuízo. Então, a primeira aula prática é a operação do chinês. É como você vai operacionalizar a put curta para rentabilizar o dinheiro que você já tem na renda fixa. Fanta, é simplesmente vender uma put? Não. É o dia a dia de como usar o movimento de mercado para extrair um dinheiro adicional do que você já tem rendendo ali na renda fixa. Então, essa é a primeira estratégia dos irmãos Merenda que você vai ver na nossa mentoria. A próxima aula, aula 13, é o que a gente está chamando carinhosamente da operação de call para sócio. Quantas vezes você já viu uma ação que você comprou a 10, chegar a um preço de 30, você vê aquela valorização gigante, mas você não extraiu nada disso, porque você acredita que é uma boa empresa e você quer ela por longo prazo. Usando derivativos, tem maneiras de você aproveitar essa alta e continuar sócio da empresa. E é isso que a gente vai apresentar na aula 13. Na aula 14, a gente vai falar algo que hoje no Brasil o pessoal começou a falar um pouco mais, mas antigamente era muito pouco falado, que é como operar opções longas, né? Como operar a venda de call put com vencimentos grandes, inclusive essa live está sendo gravada agora em 2022, né? Você pode operar, por exemplo, uma Petrobras para 2024, uma IRB para 2024. A gente vai ensinar, perdão, a gente vai ensinar como fazer isso, como a gente pensa e para que a gente usa as opções longas. É o jeito merenda de surfar o mercado de opções longas. Na aula 15, a gente vai apresentar um manejo na prática. Porque é o seguinte, quando meu querido amigo faz vídeo do 71 a 1, isso acontece por algo operacional, que a gente já apresentou ali no emocional e na forma de como fazer. Mas tão importante quanto a teoria e a técnica, a prática do manejo também é um dos pilares da lucratividade. Como você toma uma decisão quando uma operação vem contra. Qual é o plano B quando algo dá errado? Esse vai ser o manejo na prática. A gente vai ensinar como manejar as operações que a gente apresenta ali na prática de mercado. Na aula 16, tem a famosa TTC Power, a taxa turbinada. Uma aula que a turma 1 gostou bastante. É a visão dos irmãos Merenda sobre a operação de taxa, como potencializar uma operação de taxa com opção. Se você não sabe o que é, fica tranquilo. E não que a gente queira rebatizar isso, tá? Porque eu vejo também que no mercado de opções, o pessoal fica inventando nomes para operações que já existem, mas o motivo da gente mudar o nome é o seguinte, pessoal, é a nossa forma de operar determinada operação. E o TTC Power é a forma que os irmãos Merenda olham a operação de taxa, como auxiliar ali, como utilizar put e call para fazer operação de taxa de maneira lucrativa e rentável. Depois da TTC Power, uma das aulas que mudou a minha vida como operador pessoal, que é a troca de risco. Muita gente, perdão,
Essa eu quero até fazer uma pausa que eu acho que vale a pena. A troca de risco, eu acho que é uma das cerejas do bolo dessa mentoria, porque foi uma operação que eu apliquei durante a primeira turma, quando eu estava ajudando o Merenda no auxílio da primeira turma ali com a parte digital, Zoom e etc. E na minha carteira eu tive um resultado bem bacana, mas além do resultado, não só pela lucratividade, mas pela forma de mercado, a partir do momento que você entende o que é a troca de risco, como fazer o swap numa venda de put que está muito dentro do dinheiro, você entende a liberdade que o Brasil pode trazer em opções. E essa aula é uma aula que eu gosto bastante, é uma operação que eu faço bastante na minha própria carteira e ela pode ser muito vantajosa, porque se ela for utilizada em momentos de queda, momentos ali que a bolsa está muito embaixo, você consegue aumentar a posição usando o mercado e não o seu bolso, sem alavancagem, tá? É muito importante falar isso. Nenhuma das estratégias dos irmãos Merenda possui qualquer tipo de alavancagem. A gente acredita em opções como o mercado de geração de renda ativa de maneira mensal e não como uma ferramenta para você ficar rico amanhã cedo. Então, esse é o tipo de mentoria para quem quer usar o mercado de opções como uma renda ativa mensal adicional à sua estratégia de buy and hold ou de swing trade. Cada um opera de uma maneira. Mas o nosso intuito aqui é usar o mercado de opções como ferramenta para potencializar o retorno de renda fixa e renda variável que você já tem. Depois da aula de troca de risco, uma das especialidades do meu querido irmão Merenda foi algo, inclusive, que eu tenho toda a humildade do mundo de dizer que eu aprendi com ele. É possível operar a opção de ações que a gente nem sabia que tinha opção. E a aula 18 é operando o book vazio. Vocês vão entender uma forma de operar a opção, mesmo dentro do dinheiro, ou mesmo de opções que tenham pouca negociação, sem depender da mesa da sua corretora, sem depender de um assessor. O book vazio é o grande segredo da rentabilidade. E depois, no final da aula de book vazio, a gente tem a tradicional live de dúvidas para tirar dúvidas aí do módulo 3 e fazer o fechamento do módulo. Posteriormente a isso, teremos aí a live de fechamento, onde além do fechamento da mentoria, nós vamos fazer a apuração de resultados. Porque é importante vocês saberem que o que vocês estão comprando aqui não é só teoria. Módulo 1, você vai entender a parte conceitual. Módulo 2, você vai entender a parte técnica. Módulo 3, você vai colocar a mão na massa, vai abrir o home broker junto com a gente e vai operar, vai aplicar aquilo que você aprendeu no módulo 1 e 2. Então, na live final, a gente vai fazer o fechamento da mentoria e a apuração de resultado, mostrando que a nossa mentoria ela funciona como uma ferramenta realmente real, que qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa que se dedique a isso pode ter uma renda ativa interessante e usar o mercado de opções como forma de renda extra e, junto com o aporte, acelerar o processo de aposentadoria. A nossa ideia, pessoal, é justamente essa. Aqui, nós não vamos deixar ninguém rico da noite para o dia. A nossa visão sobre o mercado de opção é usar o tempo ao nosso favor e o mercado de opções para acelerar o objetivo de longo prazo. Então, você que é o buy and hold mais tradicional, você não precisa parar a sua estratégia, você não precisa abandonar a sua estratégia para operar a opção. Dá para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo,
e usar a renda ativa das opções para adicionar no seu aporte e fazer aportes maiores. Com aportes maiores, você reduz o tempo que você necessita para chegar no capital que você almeja. Então, com relação à mentoria, é isso aí, pessoal. Eu queria fazer esse vídeo para que quem está comprando essa mentoria entenda o que está levando quando clica no link que vai ficar abaixo, tá? Aqui realmente não é algo super marqueteiro, como diz o meu amigo, nós estamos aqui para vender a verdade. Eu passo para ele a palavra, manda bala, meu amigo. Bom, pessoal, depois dessa explicação extraordinária do meu amigo e irmão Merenda, o que eu tenho a completar para vocês, a complementar, é que quando ele demonstra todo esse conteúdo, né? Quando a gente começa a mentoria, a gente vai ter o conteúdo aberto e, em paralelo, a gente abre book de opções, a gente abre gráfico, a gente abre um pouco de fundamento. Você acompanha o que a gente vai passar na teoria em paralelo com a prática. Você vai aprender a A e o B vai estar aqui do lado, que é a prática. É como se fosse a gente estivesse dentro de um caiaque, e que o lado esquerdo é a parte teórica e a parte prática é o lado direito. Então, a gente vai seguir um horizonte em conjunto. Eu não vou ficar enchendo vocês de linguiça, o irmão Merenda não vai ficar enchendo vocês de coisa teórica para daqui a um mês começar a aprender o que é a prática. Não, a prática ela vai estar em paralelo, tá? A parte operacional das estratégias é que é uma coisa 100% prática. Mas, desde a primeira aula, em paralelo, nós vamos abrir book aqui, nós vamos abrir as nossas contas para vocês verem o que a gente está fazendo, para vocês verem as operações que dão certo, que dão errado, e quando dá errado, o que a gente faz para consertar aquilo que não está dando certo. É onde você vai aprender que o que dá errado também dá dinheiro. Como que isso é possível? Vocês vão ver a gente fazer. Outra coisa que o irmão Merenda não citou, porque ele fez a sequência toda certinha da parte do que é a nossa mentoria, por exemplo, pelos dias vagos que não temos mentoria, tanto eu quanto ele, a gente grava vídeos aleatórios, tá? de operações, como rolagens. A gente, vamos fazer uma rolagem, que hoje é um dia interessante. Então, por exemplo, pontos de break-even. Como é que a gente faz isso? A gente grava vídeos intermediários. Vocês vão ganhar vários bônus nessa mentoria. Não vai ser só isso que ele citou aí. Então, a gente vai gravar vídeos intermediários e vai colocar para vocês. Vamos mostrar nas corretoras que a gente opera, passo a passo, para a gente fazer a primeira operação com opção. Ou seja, para a gente ganhar tempo no dia das aulas ao vivo, a gente faz alguns vídeos intermediários e vai colocar na plataforma, principalmente para os iniciantes. Como eu disse, a gente tem que aprender a ser o comandante do nosso patrimônio, tá? Então, para quem não sabe, eu fui militar durante 27 anos da ativa, da Marinha, e sou da reserva remunerada. Então, esse é um cartão postal que eu carrego porque eu gosto de cumprir missões. Então, eu continuei com o mesmo espírito patriota e militar para fazer esse trabalho. E o meu amigo Merenda, ele é um cara que só está faltando botar a farda. Ele também é assim. Ele gosta de cumprir missão. Então, é por isso que eu estou com ele nessa jornada, tá? Então, a gente tem um conteúdo muito bacana para apresentar para vocês. A gente vai fazer operações erradas, que estão totalmente distorcidas da linha do mercado. Vamos operar contra o mercado e nós vamos mostrar para vocês como a gente ganha dinheiro mesmo operando errado dentro do mercado. Isso é importante para vocês perderem o medo, tá? Do operacional. Por que isso é possível? Como é que você está dizendo isso? Você vai operar contra o mercado e vai ganhar dinheiro? Sim, porque a gente não trabalha alavancado. A gente trabalha dentro da nossa margem operacional e essa parte que dá errado, em alguns cursos, em alguns
eventos, em algumas edições, se fala para encerrar a operação no prejuízo. A gente faz um esforço normal, não é nada faraônico, para que aquilo que está dando errado se inverta para uma operação lucrativa, tanto na faixa de receber o prêmio como lucro, como na faixa de compensação de imposto. Então, cara, vocês não têm noção do que a gente tem para oferecer para vocês. E não é fake news, não, porque vocês vão acompanhar isso no dia a dia. Fala, meu irmão Merenda. E isso que o meu querido irmão Menenda está falando, eu acho que é o grande diferencial que a gente tem, que é o seguinte, o ao vivo, ele tem a particularidade de acontecer coisas do acaso, que naturalmente vão ensinar vocês a como reagir quando algo dá errado. E eu sei que quando ele fala operar contra o mercado e ganhar dinheiro, quem está olhando isso de maneira desavisada pode estar pensando, então quer dizer que os caras ganham em 100% do tempo, que eles só acertam e só dá coisa boa. Não. O que acontece é o seguinte, pessoal. O grande segredo para o mercado de opções não é só a operação que você está fazendo. É a operação que você está fazendo, quando você está fazendo ela, como você está fazendo ela e qual é o tamanho que você está fazendo. Quando meu amigo fala de operar contra o mercado e ganhar dinheiro, não quer dizer que a gente ganha todas, independente de como está o mercado. Quer dizer que como a gente montou a operação num tamanho pensado, a gente vai ensinar vocês a ter mobilidade de ter uma saída antes do prejuízo. Então, essa que é a ideia. Eu não quero passar aqui o sentimento de que a gente só acerta, não. A gente erra também. E todo operador erra. O operador que fala que não erra está mentindo para vocês, está vendendo sonho. Não existe operador com 100% de acerto o tempo todo. Pode ser que ele tenha ciclos ali de muita sorte, muito feeling, momento de mercado. Uma coisa que eu tenho muito comigo, né? Como eu vivo disso hoje 100% do tempo, todo dia que eu levanto da cama, eu me faço uma pergunta: quanto do meu resultado é meu e quanto do meu resultado é o momento de mercado? É por isso que a gente tem a aula da curva das emoções, porque o sucesso do operador está na mente e não só no operacional. O bom operador, ele tem que saber o dia de não operar, o tamanho de não operar, ele tem que saber lidar com a ganância, de se satisfazer com um lucro que talvez não seja tão vantajoso quanto o lucro que ele está vendo no grupo do fulano, do ciclano, que está ali com marketing gigantesco, falando que ganhou não sei quantos mil%. Acontece que é o seguinte, pessoal, o dia a dia de mercado é diferente e é isso que a gente quer apresentar nessa mentoria. Bom, por esse vídeo, eu acho que é isso, pessoal. Até para não ficar muito longo aí para vocês, eu gostaria de agradecer o view aí de todos. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, eu vou deixar o link também aqui embaixo da nossa lista do grupo VIP. Quem ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo, pode preencher a lista, a gente adiciona no grupo. E quem tiver interesse, a gente vai se falando, beleza? Um grande abraço a todos, sucesso nas operações e fiquem com Deus. É isso aí, meu irmão Merenda, tá? Só para fechar o balão, meu irmão, quando eu falei, quando eu citei a parte de operar rádio, é para mostrar para as pessoas, os alunos que vão fazer essa mentoria, que mesmo quando uma operação dá errado, a gente consegue consertar e consegue fazer ela dar certo. E a nossa taxa de acerto ela é acima de 90%. Porque se considera a operação acertada aquela operação que você realizou o lucro, é acertada. E, ao longo do tempo, se ela estiver dando errado, ela não foi realizada aquele prejuízo. Tá? Quando ela vai para o lado certo, ela é considerada uma operação vencedora. E é isso que vocês vão aprender. É como ele citou,
A curva das emoções é uma super cereja do bolo, tá? Quando você entender esse processo, você vai olhar para o seu home broker e vai operar de forma tranquila, igual você faz no seu trabalho, igual você faz no seu dia a dia. A ideia que os irmãos Merenda querem passar para vocês, que vender opções, que é o lado oficial dos irmãos Merenda, a gente trabalha nas contas vendidas do mercado em opções. Por que isso? Por que nós escolhemos isso? Até antes da gente se conhecer. Porque quem é vendedor de opções tem de 66% a 70% de ser vencedor na operação. E vocês vão entender por que isso ocorre. Já o comprador de opções, ele só tem 33% de chance de ser vencedor. Então, a gente está do lado do mercado vencedor, tá? Que é o mercado que te dá a maior probabilidade de acerto. Então, você vai conseguir rentabilizar a sua renda fixa, que está lá rendendo 1% ao mês, e você vai conseguir rentabilizar com as suas ações que estão em carteira. Não é isso, meu irmão Merenda? Não é isso? Perfeito, meu amigo. É isso aí que a gente vai passar hoje. É mercado com realidade, sabedoria, prudência e lucratividade. É isso aí, pessoal. Eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Muito obrigado pelo vídeo. Um grande abraço. Valeu, Valeu. pessoal. Sucesso!